5, versos 1 a 3. Estamos caminhando para esgotar esse assunto. Vamos nos colocar em pé e vamos ler o texto, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 1 até o verso 3. Vamos ler todos juntos? Está aí no telão também, leiamos. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como a dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Que o Senhor abençoe esta palavra, os irmãos podem assentar-se. Meus irmãos, o nosso tema de hoje é este: a plenitude da redenção e a repentina destruição. É um assunto muito sério, porque envolve a igreja, envolve estes últimos dias antes da vinda do Senhor. E a palavra do Senhor diz que nós devemos vigiar e estar preparados, porque não sabemos a hora que o Senhor vem. O apóstolo Paulo nem argumenta muito com aqueles irmãos de Tessalônica, da igreja de Tessalônica, sobre isso. Ele diz: olha, irmãos, acerca dos tempos e das estações que o Senhor Jesus virá, não necessitais que eu vos escreva, porque vós sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Repentinamente, no momento que ninguém espera, o Senhor virá. Eu estava assistindo ontem um videozinho que está até gravado no meu computador, sobre o arrebatamento. E lá nós podemos ver o pastor pregando. O pastor está pregando sobre esse assunto, e o público está ouvindo, e de repente o pastor desaparece 90% dos irmãos que estavam ali assistindo o culto, e ficam uns lá desesperados porque não foram tomados. Crentes que se distraíram, se desviaram da verdade do Senhor, que desanimaram muitas vezes de servir ao Senhor, porque ainda há uma ideia errônea, né, na mente até dos próprios crentes, que o crente tem que ser perfeito. Não, nós sabemos que somos pecadores, João diz isso. Se nós dissermos que não pecamos, nós mentimos, fazemos de Deus mentiroso, porque nós somos pecadores, todos são pecadores. Então nós somos aperfeiçoados em Cristo e vivemos no Senhor, e é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos leva à frente, e nós vamos ajudando uns aos outros nessa caminhada, estando atento, porque esse momento virá. A palavra do Senhor diz que não vai deixar de acontecer de maneira nenhuma. Vai acontecer. Pode ser que aconteça daqui a alguns segundos. Pode ser que demore. Ninguém sabe. Mas o momento vai, nós vamos ter a palavra de ordem. E nós vamos voltar um pouquinho para o passado e ver assim que a palavra do Senhor fala que antes destes acontecimentos a igreja entrará em apostasia. E vai ser manifestado o homem da iniquidade, o anticristo, que será o grande e poderoso governador da terra. E alguns acham que ele já está sendo preparado, já é um homem que está aí nas posições de eminência do mundo, e que não vai demorar muito ele assumir, ele ser manifestado e começar o governo dele. E nessa questão da apostasia, nós precisamos dar atenção, porque diz muito respeito a nós, a nossa vida de cada dia. Muitas vezes, qualquer coisa, qualquer contrariedade, a pessoa afasta da igreja, deixa de cultuar a Deus, e olha, lá não estão fazendo a minha vontade, então eu não quero mais, e abandona. E aí nós temos que ficar bem atentos. Esse texto não está lá aí na mídia, mas eu quero ler aos irmãos, lá em Malaquias, capítulo 3, verso 13 em diante, diz assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti?
Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar em luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade e se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Então, meus irmãos, nesse tempo, na igreja, nós teremos duas espécies de crentes. Os crentes que estão atentos ao Senhor, que estão procurando viver a vida espiritual, e outros que estão olhando para o mundo. Estão olhando para o mundo. Estão invejando muitas vezes o progresso dos homens do mundo. Vai chegar dias em que as pessoas estarão tão interessadas em riqueza, em dinheiro, em bens, que não vão ter tempo para Deus. Não vão ter tempo para vir à igreja para cultuar ao Senhor. Estão preocupados com o seu bem-estar, com o aumento dos seus bens, para terem paz e segurança. Haverá uma grande influência dentro da igreja nessa ideia. Deixarão de contribuir para missões, de fazer a ajuda aos pobres, de fazer a obra de Deus, de levar o pão para quem tem fome, dar a água para quem tem sede, para reter os bens, para sentir seguro. Agora eu tenho muitas coisas, mas a gente tem que lembrar lá que o Senhor disse àquele jovem, aquela parábola, aquele homem disse: olha, vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros, e direi à minha alma: alma, descansa, folga, porque tem bens para muitos anos. O Senhor diz: hoje pedirão a tua alma, e o que tens para quem será? Então, se nós vamos viver um tempo assim, em que as pessoas estarão buscando bens, riquezas e coisas, e esquecerão inclusive das coisas de Deus por causa dessa ansiedade. Temos que lembrar disso, porque a palavra diz que haverá apostasia, e que nós não caiamos da apostasia, que nós sejamos daqueles que estamos atentos, que conversamos com os nossos companheiros a respeito das coisas de Deus, estejamos caminhando, interessados na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor, na expectativa desta vinda do Senhor. A palavra, o nosso tema: a plenitude da redenção e a repentina destruição. Meus irmãos, o que nós desejamos dar a entender aos irmãos com esta plenitude da redenção é o momento em que o ato redentivo de nosso Senhor Jesus Cristo pelos pecadores, por mim, por você, por todos que se renderam ao Cristo, chega à sua consumação com o arrebatamento da igreja do Senhor. Porque será nesse tempo que a redenção do Senhor se consumará para todos os servos, todos os crentes, os vivos e os mortos. É o fechamento, é o coroamento da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, com a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos e a subida da igreja a encontrar-se com o Senhor nos ares e ir para sempre com o Senhor. Quando todos os redimidos irão, como dissemos, a encontrar com o Senhor nos ares, e daí para frente estarão para sempre com o Senhor. Coroou o êxito, acabou o sofrimento, acabou todas estas coisas. Tudo isto que nós passamos no mundo, e como crentes que somos, muitas vezes somos relegados, né? Somos relegados até a nada. Muitas vezes familiares nossos não dão atenção, porque nós somos do Senhor, somos os homens e mulheres da Bíblia. Aí vem a vitória dada pelo Senhor aos fiéis, àqueles que permaneceram fiéis ao Senhor. E agora, nós passamos, meus irmãos, a dizer, aqui o apóstolo Paulo está se referindo quando ele diz: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva,
ele está se referindo ao que ele escreveu aos Tessalonicenses, no final do capítulo anterior, onde ele diz para aqueles irmãos, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13, ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os trará com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles das nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, diz o apóstolo, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, meus irmãos, estas palavras do apóstolo são as palavras que afirmam perante aqueles irmãos o que iria acontecer com os santos do Senhor naquele grande e glorioso dia, em que a redenção de cada um deles se consumará. A palavra de ordem do Senhor é esta aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 16 e 17, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre as nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Estes acontecimentos escatológicos se referem ao arrebatamento da igreja, e é que marcam a plenitude da redenção dos salvos em Cristo Jesus. E isto é que marca esse momento, quando consuma-se a nossa salvação plenamente, a nossa redenção, e nós vamos estar cara a cara com o Senhor, rosto a rosto com o Senhor, estaremos recebendo a virtude do Senhor, a nos elevar às alturas, estarmos com o nosso Deus. Recordemos o nosso texto para podermos então meditar na segunda parte do nosso tema, a repentina destruição. O que a gente pensa, meus irmãos, é que nenhum crente faça parte nesta repentina destruição. Que nós possamos estar firmes em Cristo, custe o que custar, nós estejamos firmes no Senhor. Porque, meus irmãos, isto acontecerá dessa maneira, e será algo muito drástico. A palavra do Senhor diz que de maneira nenhuma escaparão. Não tem como escapar desta destruição. Ela virá, prosseguirá até o fim, e terminará com a destruição do homem da iniquidade. E nós precisamos estar preparados para não cairmos disso. Então o nosso texto diz lá: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitamos de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, olha, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Nós podemos pensar nisso. Paulo usa essa figura interessante, a mulher que está com dor de parto. Quando está com dor de parto, o bebê vai nascer e não tem como. Ele nasce vivo ou é natimorto, mas ela vai dar o parto, ou senão morre. Paulo usa essa figura, uma figura muito forte. Não tem como voltar atrás o nascimento de uma criança, não tem como parar isso. Ele diz: olha, esse tempo, esse sofrimento será desta maneira, e eles não escaparão. Então nós precisamos estar atentos. Agora, meus irmãos, já poderemos meditar em nosso tema.
na plenitude da redenção, a repentina destruição. O que devemos compreender de tudo isto é que, primeiro, a plenitude da redenção dos santos em Cristo Jesus virá num tempo indeterminado. Primeira coisa, não tem como marcar. Eu até acho interessante, alguns dos grandes comentaristas aí, homens de renome, marcaram datas. 1990 vai acontecer isto, acontecer aquilo, e nada aconteceu. Porque isso é um segredo de Deus. É um segredo do Senhor. O anticristo já nasceu, já está aí, e nós ficamos atentos, olhando os grandes políticos, os grandes estadistas. Mas uma coisa é certa, no momento em que Deus tiver esse homem preparado, nós iremos saber, nós iremos conhecer, mas é Deus que vai revelar este homem. E os crentes vão compreender, este indivíduo é o anticristo. Não adianta alguém querer determinar isso, porque isso é obra do Senhor. Meus irmãos, o teólogo e comentarista bíblico Donald C. Stamps diz lá em seu comentário da Bíblia de estudo pentecostal, no que diz respeito aos tempos e estações, ele diz assim, que o apóstolo Paulo, tendo falado a respeito da volta de Cristo, a fim de arrebatar os seus seguidores, nos versos 13 a 18, em seguida passa a falar sobre os assuntos do derradeiro juízo divino contra os que rejeitaram a salvação em Cristo Jesus. Nesse tempo terrível, mas é terrível somente para os incrédulos. Os irmãos percebam bem, no momento é a consumação da nossa redenção. Como estará o nosso coração, a nossa alma, nesse momento da consumação da nossa redenção? Estará contente, estará feliz, estará retumbante, estará radiante. Haverá grande alegria dos santos nesta hora. Em compensação, praticamente que simultaneamente haverá uma compreensão dessa terrível destruição. É o começo. Os irmãos imaginem, quando as pessoas estiverem, por exemplo, está lá dois executivos num carro, estão conversando sobre negócios, sobre isso, de repente, aquele que está dirigindo o carro some. O piloto do avião está pilotando o avião lá e de repente sobe. Aquele avião vai cair, o carro vai bater, então será um momento de grande turbulência, só pelo fato do arrebatamento dos salvos da face da terra. Os irmãos entendem isso, como é a repentina destruição, como que ela começa, porque o arrebatamento inaugura o chamado dia do Senhor, que começa com o arrebatamento e termina com a destruição do anticristo que se assenta no trono de Deus, querendo parecer Deus. Ele é destruído pelo sopro do poder do Senhor Jesus, que é o encerrar do dia do Senhor. E o dia do Senhor começa no momento em que consuma a nossa redenção, nesse momento de glória para os crentes, que é um momento muito terrível para os incrédulos, para os desobedientes, para aqueles que na verdade não se firmaram no Senhor. Essa é a verdade da palavra, e nós precisamos pregar a verdade. Às vezes a verdade não é muito, diríamos assim, fácil da gente digeri-la, mas nós sabemos que nós precisamos caminhar pela verdade, assim como um trem só caminha bem sobre os trilhos, porque a verdade leva-nos à vitória. Agora o engano leva à derrota. E esse dia do Senhor, na consumação da redenção dos salvos, é que nós vamos ver, como diz lá o Senhor em Malaquias, então vereis a diferença. Vereis então a diferença entre os que servem ao Senhor e os que não servem ao Senhor. Eles são para mim como menina dos meus olhos. Temos que meditar nestas coisas.
quando ocorrer, tem uma plenitude da nossa redenção, começa a agir o juízo de Deus. E é o derradeiro juízo de Deus a caminhar contra aqueles que rejeitaram a Cristo, a sua salvação. E nesse tempo terrível, que como dissemos é terrível só para aqueles que não obedeceram ao Senhor, que não estão com o Senhor, estarão vivendo o chamado dia do Senhor, que é então, que começa esse dia do Senhor com o arrebatamento e vai até quando o Senhor destruir o anticristo, tempo de juízo de Deus sobre os homens. A igreja do Senhor não estará aqui. Amém, irmãos? Porque os servos do Senhor, eu digo a você, quando você entregou seu coração a Jesus, você entregou a sua vida a Cristo, você recebeu o perdão do Senhor para a sua vida, e você foi, nesse momento, direcionado para as bênçãos de Deus, e não para o juízo do Senhor. Por isso eu não concordo, meus irmãos, com os teólogos que afirmam que a igreja passará pela grande tribulação. Não passará, porque os servos do Senhor não são chamados para estar sob o juízo de Deus, mas sim sob a graça do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a bênção que nós temos ao alcançar a plenitude da nossa redenção. O arrebatamento dos crentes deverá ser simultâneo com o início do dia do Senhor, para que a volta de Cristo seja iminente e inesperada, como o próprio Senhor Jesus ensinou lá em Mateus 24, versos 42 ao 44, quando ele diz assim aos seus discípulos: vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai, se o pai de família soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Sabe que esta palavra diz até que muitos crentes estarão desanimados. Não aconteceu nada até agora, o Senhor não vem mais. E vão abandonar. O mundo estará trabalhando nas áreas sociais. Vocês vejam hoje aí, olha, vamos dar dinheiro para as pessoas que precisam, que estão lá em tal lugar, vamos dar salário para eles, vamos dar conforto, e assim vai. E as pessoas começam a pensar que não precisam mais de Deus. E alguns crentes vão comprar essa ideia e vão deixar a igreja. E que nós precisamos estar apercebidos para que nós não caiamos nisso e continuemos a obra do Senhor, porque o Senhor virá no momento em que as pessoas não estão pensando. Aqui não diz que você não está esperando, diz que você não está pensando, você não está nem aí. Essa é a verdade. Essa é a força desse verbo pensar aqui. Num momento em que não penseis, você está completamente distraído. Mas o Senhor diz que nós devemos vigiar. Nós, os servos do Senhor, devemos vigiar. Se o mundo está desapercebido, se o mundo está caminhando, buscando as suas coisas, os servos do Senhor deverão estar apercebidos, devem estar consagrando as suas vidas ao Senhor. Meus queridos irmãos, para os salvos será um dia de glória, todos eles serão recolhidos pelos anjos de Deus em toda e qualquer parte do mundo. Não ficará um crente sequer nesse dia. Todos serão arrebatados. A palavra nos mostra isso. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, nas palavras do próprio Jesus, olha o que ele diz: e ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Serão recolhidos os escolhidos do Senhor, meus irmãos.
Então vale a pena permanecer como crente, lutar, procurar vencer esta força mundana que afasta o crente dos caminhos de Jesus, porque tudo está preparado para isso. Você já notou que a televisão está preparada para isso, que a mídia está preparada para isso? Tudo está preparado para tirar o crente dos caminhos do Senhor. Muitos estão trabalhando para desanimá-los nesta caminhada, mas estejais apercebidos, diz a palavra do Senhor. Porque no momento em que nós nem sequer vamos pensar, o Senhor virá. Então a palavra diz, estando dois num campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas numa moenda, no moinho será levado uma e deixado a outra. O servo de Cristo vai ser arrebatado, vai ser levado, e o que não for ficará. Então vale a pena nós continuarmos na luta, para estarmos sempre como servos de Jesus. Que Jesus nos tenha como seus servos. Porque é muito difícil ser servo de Cristo, meus irmãos, no sentido lato da palavra. É Cristo que vai nos admitir como servo dele. Não somos nós que vamos dizer, eu sou servo de Jesus. Nunca diga isso. Porque para ser servo de Cristo, precisa muita coisa, meus irmãos. Precisa muita humildade, muita resignação, muita atitude, olha, de despreendimento do mundo e das coisas para ser um servo de Jesus. Mas o Senhor Jesus nos faz servo dele, independente se temos estas coisas ou não, porque Ele nos ama e Ele nos quer. Então que nós glorifiquemos a Deus, porque Deus nos ama e não olha para os nossos defeitos, as nossas fraquezas, mas Ele quer que nós estejamos com Ele, porque é a graça dEle que nos salva, que nos abençoa. E nós precisamos, a única coisa, estar apercebidos, estarmos atentos e glorificando a Deus por esta bênção que é o amor de Deus por nós. Meus amados, para os salvos, esse dia será um dia esplendoroso. Então esse dia da consumação da nossa redenção, da plenitude da nossa redenção, será um dia esplendoroso. Os salvos terão a magna experiência espiritual de ser ressuscitado ou ser transformado pelo poder de Deus e tomado pelo poder de Deus que o ressuscitou a Cristo e fez subir em corpo para o céu. Esse mesmo poder vai fazer com que nós sejamos arrebatados. É uma força a qual não se pode resistir. Você será tomado deste mundo pelo poder de Deus, e você não tem como resistir o poder de Deus. Você vai ser arrebatado, vai ser levado. Por isso que só irão aqueles escolhidos, que os anjos do Senhor vai passar e vai tomar e vai levar. Será uma sensação experiencial divina jamais sentida e vivida por qualquer ser humano, meus irmãos. Somente os crentes no Senhor Jesus vivenciarão essa divina experiência, mais ninguém. Então seja um crente no Senhor, coloque-se nas mãos do Senhor para isso, esqueça-se de si mesmo, trabalhe para o Senhor, porque vale a pena. Esse dia chegará. Se estivermos vivos, vamos assistir todas essas coisas maravilhosas. Se nós estivermos mortos, nós viremos em espírito com o Senhor Jesus e receberemos os nossos corpos ressuscitados. Em segundo lugar, meus amados, a plenitude da redenção dos santos em Cristo virá num tempo em que a sociedade em geral estará com sentimento de paz e segurança. Sabe, o camarada batalha, olha, vou comprar meu apartamento. Trabalha de dia e de noite, aquele sufoco danado. Aí, bom, agora eu vou ter que guardar dinheiro na poupança. Quando eu tiver um apartamento, dinheiro na poupança, carro, o meu bom emprego, eu tenho paz e segurança. Então, será uma espécie de filosofia que vai graçando. Será que dá para perceber hoje em dia essas coisas? Não. Dá ou não? Dá para perceber que muita gente está deixando sua vida espiritual, deixando de estar com Deus para buscar estes bens.
A sociedade está fazendo isso. Então muitos crentes estão olhando e vendo o ímpio progredir e o ímpio avançar e começa a ter inveja e quer também, e aí ele começa a esquecer da sua vida espiritual, dessas coisas todas, e fará parte da apostasia, aqueles que caírem nisso. Mas uma coisa é certa, a sociedade estará com este sentimento de paz e segurança. Alguns teólogos até que dizem o seguinte, que nesse tempo que estará se manifestando o anticristo, ele já estará proporcionando estas condições. Ele ainda não está na sua plenitude, mas ele já está pegando a autoridade mundial. Já, as ideias que ele tem já estão sendo colocadas em práticas por outros governadores. Está dando todo o status para a sociedade. E as pessoas estão dizendo agora, nós temos paz e segurança. Haverá grande ação social, a promoção do bem-estar das pessoas, a liberdade. Né? Essa liberdade entre aspas. Porque a verdadeira liberdade só tem o servo do Senhor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus queridos irmãos, o clima estará para eles tão favorável dentro da incredulidade desses dias, que estarão dizendo a paz e segurança. Vamos lá para o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 24, versos 37 a 39. Vou pedir aos irmãos que leiam comigo aqui, ó. Vamos ler esse texto comigo aqui, está aqui no telão. Vamos ler, todos juntos. Lá em cima, aqui embaixo, vamos ler. E como foi nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também a vinda do Filho do Homem. Então, não se aperceberá, não terão a percepção do que vai acontecer. E vai acontecer algo tão forte, tão tremendo, que começa com o arrebatamento. A aflição das pessoas quando não encontrarem mais os seus amigos, seus conhecidos, que eram crentes do Senhor. Os templos estarão vazios, as empresas estarão com parte, talvez metade dos funcionários desaparecidos, não terá como produzir as coisas, e começa então a grande aflição, a grande destruição, começa aí. Meus irmãos, e nesse dia, que será um dia glorioso para os crentes em Cristo, será no entanto o início do amargor, para os incrédulos, obstinados, rebeldes e avessos ao Evangelho do Senhor Jesus, pois esse dia dará início à extensão de tempo apocalíptica chamada o Dia do Senhor. O mesmo teólogo Donald Stamp comenta dizendo: o Dia do Senhor normalmente não é um dia de 24 horas, mas um extenso período de tempo durante o qual os inimigos de Deus serão derrotados. Então esse dia, como nós dissemos já anteriormente, vai do arrebatamento da igreja até o dia em que Cristo destruir o anticristo que estará sentado no trono de Deus, querendo parecer Deus. Esse é o tempo da grande tribulação. Ninguém escapará. E sabem por que não escaparão, meus irmãos? Porque o Espírito de Deus não estará mais aqui. Eles não terão como a quem clamar. Eles já não criam em Deus. A operação do erro está nos seus corações. A operação da iniquidade está em expansão. Estão sob o domínio do anticristo. Não tem a quem apelar. Em terceiro e último lugar, amados, a plenitude da redenção dos santos em Cristo virá num tempo em que sobrevirá sobre a sociedade em geral a repentina destruição. Então,
lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Comparam isto, meus irmãos, muitas vezes com os ais ditos por Jesus sobre as grandes cidades. O que havemos de considerar aqui, meus irmãos, é que a partir do momento em que a plenitude da redenção dos crentes ocorrer, os crentes não mais serão encontrados na face da terra, como dissemos. O Espírito Santo se retira da terra juntamente com os crentes para os céus, com a igreja arrebatada. Isto por quê? O crente, o corpo do crente é o templo do Espírito Santo, correto? Então o Espírito Santo habita na terra, habitando nas nossas vidas. Habitando nas nossas vidas. Quando nós fomos arrebatados, se estivermos vivos nesse dia, o Espírito vai conosco. Lá nos céus, continuaremos a ser templo do Espírito Santo. Tanto os que forem transformados, que estiverem vivos forem transformados, como os que morreram em Cristo, porque vão receber o seu corpo ressuscitado e continuarão a ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo estará com todos nós. Então, meus irmãos, como dissemos a vocês, o Espírito Santo se retira da terra, juntamente com os crentes, para os céus com a igreja arrebatada. A operação do erro que endurece os corações estará em ação. Também estará em plena ação a operação do mistério da iniquidade. O anticristo, o filho da perdição, começará a dominar sobre a humanidade perdida, exercendo sobre essa humanidade incrédula o juízo apocalíptico de Deus em toda a terra. E não mais haverá socorro para nenhum deles. Todos, além de sofrerem o juízo de Deus sobre a terra, irão padecer para sempre na miséria eterna. Então vamos refletir sobre isso. Como é maravilhoso servir ao Senhor. Vale a pena toda a luta, todo o sacrifício, toda a renúncia, tudo que nós pudermos fazer para servir ao Senhor. E chegarmos nesse momento glorioso da plenitude da nossa redenção, que será realizado no dia do arrebatamento da igreja. Chegamos na plenitude. Aí nós não teremos mais, a partir daí não teremos mais sofrimento, o pecado não terá mais poder sobre nós, estaremos com Jesus, reinaremos com Ele, seremos dirigidos às águas tranquilas celestiais, estaremos no gozo eterno, enquanto na face da terra, sobre a incredulidade, estará agindo o juízo de Deus. Vamos encerrar a nossa palavra. Concluímos, meus irmãos, afirmando que os não crentes serão surpreendidos, mas os crentes não o serão. Amém? Os crentes verdadeiros não serão surpreendidos, estarão de sobreaviso a todo o tempo. Mesmo que o dia do Senhor venha como ladrão à noite, porque todos os crentes são destinados à salvação em Cristo Jesus e não à ira de Deus, e porque estão alertas espiritualmente, vigilantes e vivendo a fé, no amor e na justiça de Deus. Assim, estarão livres da ira futura, por causa da salvação que têm em Cristo Jesus, a qual os incluirá entre todos no arrebatamento. Então, nós estamos envolvidos no arrebatamento, nessa ação gloriosa de Deus, não estamos destinados à ira de Deus, antes à salvação e à glória. Como vimos, os incrédulos estarão desapercebidos, e até achando que Cristo nunca virá, como está escrito, e estarão fazendo tudo como estão fazendo hoje em dia. Estarão bailando, estarão dançando, estarão nas dançanterias, nas baladas, nas boates, nos cassinos, nos bares, nos botequins, bebendo, fumando, jogando, prostituindo, enfim, fazendo o que afronta a Deus, e dizendo um para o outro: ora, que bom, a paz e segurança, mal sabendo que o juízo de Deus está a um instante dessa situação, e então lhes começará o amargor. Por isso, é bom acordarmos, é bom que nós recordemos estas coisas, estejamos atentos. No dia em que der o arrebatamento da igreja, será para os salvos.
O arrebatamento será para os salvos. Será então a plenitude da redenção. Será para os não crentes a repentina destruição. O começo de um amargor tremendo, do qual de maneira nenhuma escaparão. Como nós aplicamos a mensagem nos nossos corações, amados? Aquilo que falou o apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, verso 11, aonde ele diz assim: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Nós devemos viver aguardando a chegada do dia do Senhor, a plenitude da nossa redenção. Desta forma, vivendo uma vida em santo trato e piedade, com um verdadeiro testemunho de servos do Senhor. Amém?